Fala galera, tudo bem? Dá oi para a pessoa que está do teu lado, seja educado, diga opa, tudo bem? Então tá, galera, eu queria conversar com vocês hoje sobre um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 3, ok? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Amém. Olha só o que fala. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim como você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Papai, obrigado, Pai, por essa mensagem, pela Tua palavra, Deus. Nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz e nós sabemos que o Senhor sempre age de multiformas, Pai. Então eu tenho certeza que, embora nós já ouvimos algumas mensagens, Pai, acerca desse texto, o Senhor venha trazer algo novo para nós, Pai, venha trazer um vinho novo para nós nesse momento. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Então esse texto de Apocalipse 3 é a última das 7 igrejas que é narrada em Apocalipse. Como você já deve conhecer, as 7 igrejas, da Ásia Menor, onde o apóstolo João foi levado até a ilha de Patmos na época do imperador Domiciano, que tentou calar João de alguma forma, João era um dos grandes líderes da igreja naquele contexto, o imperador Domiciano, chamado de Segundo Nero até mesmo, porque o cara realmente fez atrocidades, principalmente em relação à igreja, ao povo de Deus. E daí o que acontece? O imperador falou assim, olha, se eu não consigo matar o cara, não consigo calar a voz dele, isso a história vai dizer, não temos relatos bíblicos, que o próprio imperador tentou realmente cozinhar ele no óleo fervente e várias outras coisas. E depois o que aconteceu? Então, a gente não consegue calar ele, vamos mandar ele lá para a ilha de Patmos, isolado, E o que acontece? João é enviado para Patmos, e aí Deus aparece. Nós vemos isso lá em Apocalipse 1 e 2, onde Jesus Cristo aparece, ele vindo de branco, todo poderoso, cheio de raios e trovões, e fala, olha, sou eu, João, eu vou te dar algumas palavras, algumas cartas para você direcionar para algumas igrejas. E é o que acontece em Apocalipse, você pode ler esses textos. E daí João manda para outras 6 igrejas, e eu quero me ater hoje na igreja de Laodiceia. E tem uma coisa muito intrigante que me chama a atenção nesse começo de Apocalipse. A gente acabou de ler um relato do capítulo 3, mas olha só Apocalipse 1:9. Olha só o que ele fala. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Cara, por que isso é tão impactante? Eu creio que também te gera impacto se você entendeu isso. Porque, como eu falei, foi por causa da perseguição, foi por causa da maldade do imperador, foi por causa de várias coisas que João sofreu pra caramba e depois foi levado lá para Patmos. E quando ele começa a escrever Apocalipse, talvez ele poderia ter escrito um pouco diferente, não é mesmo? Não, estou aqui na ilha de Patmos porque fui perseguido, porque tentaram me matar, porque fizeram isso comigo, tentaram. Mas o que ele pega e escreve? Ele fala, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha só que poderoso isso. O cara estava passando por uma dificuldade gigantesca, mas ele falou, eu estou lá por causa da palavra de Jesus. E a pergunta que eu faço para você já nesse momento é, você consegue entender que o momento que você está passando, mesmo difícil,
você está passando por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus? Porque talvez se perguntar para algumas pessoas, poxa, estou passando por tal situação, porque a vida é difícil, porque é assim mesmo, ou porque eu estou em pecado, ou porque eu estou falhando, ou é peso de Deus sobre mim, porque eu devia ter dizimado mais, devia ter feito mais coisa, e por isso eu estou nesse todo esse sofrimento. E quando o apóstolo João, dos caras que mais sofreu em seu ministério, quando ele tem a oportunidade de dizer o porquê está acontecendo tudo na vida dele, o que ele fala? É Deus querendo me ensinar algo. É Deus querendo fazer com que eu cresça e amadureça. E talvez você precise virar essa chave nesse momento. De entender que talvez no momento, eu tenho certeza, se você está no centro da vontade de Deus, se você é obediente a Deus, se você realmente pede sensibilidade para o Espírito, mesmo que seja um momento muito difícil, você está passando o que você está passando por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Amém? Porque nós sabemos que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão gerando uma glória vindoura. Amém? Eu ia falar glória a Deus. Amém? Como nós falamos ali, as igrejas, cada uma delas tinha sua repreensão, tinha a palavra de Deus para elas, e Laodiceia não é diferente. Laodiceia, Deus fala algumas coisas. Só que diferente das outras igrejas, Laodiceia era uma igreja excelente aos olhos terrenos. Pensa numa igreja top Laodiceia. Era uma igreja que tinha muitos recursos financeiros, era uma igreja que tinha muitos bens, não tinham pessoas passando necessidade, era uma igreja que estava numa cidade muito empreendedora, Era uma cidade grande, uma cidade rica. Mas mesmo assim, Jesus exorta, de forma muito forte, de forma muito profunda, Laodiceia. Uma das coisas que a gente entende que nessa carta a Laodiceia, a Bíblia, Jesus Cristo, usando João, ele usa algumas figuras, que muitos de nós já ouvimos: crente frio, crente morno, crente quente, vestes brancas, ouro puro, colírio. Ele fala algumas figuras bem pertinentes e que a gente entendendo um pouquinho do contexto da cidade, nós iremos entender porque Jesus disse o que disse, Então, como nós falamos, só para você entender, tá? Porque Jesus ele cita uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia, que ele fala: olha, é melhor você fosse frio ou quente do que ser morno, porque eu estou a ponto de vomitá-lo. Acho que todo mundo já ouviu esse texto, essa frase, E a gente vai entender por que Jesus falou isso para essa igreja. Como nós falamos, Jesus ele era muito sábio, muito sensato ali nas suas escritas, tinha umas sacadas muito boas, E Laodiceia, ela ficava numa região ali metropolitana, tá? Então, de um lado, existia uma cidade chamada Hierápolis, e da outra cidade, Laodiceia, e da outra, Colossos. Então, tinham 3 cidades ali, tá? Laodiceia era um pouco mais baixo do que essas outras 2 cidades, tá? Então, só para você entender algumas coisas, tá? Hierápolis, que era a cidade que estava desse lado, era uma cidade muito conhecida por ter águas termais, Você já foi num lugar que tem águas termais e tudo mais, é bem legal, E já Colossos, do outro lado, tinha águas que eram muito frias. Então, realmente tinha fontes de umas águas muito frias, que também se tornou muito conhecida porque as pessoas iam lá até essa cidade para se banhar nessas águas. Tinha uma cultura muito medicinal, em tudo isso. E nós entendemos, até anotei aqui, tanto a água quente, ela tem um efeito relaxante, Então, muitas pessoas iam para Hierápolis para buscar essas fontes termais, para ter essa sensação relaxante, Quando você quer tomar um banho, quer descansar, A medicina mesmo fala que é muito bom você tomar um banho bem quente. Por quê? Porque a partir do banho bem quente, os seus poros vão abrir e vão liberar toxinas através dos seus poros, que vai fazer com que você relaxe, E as águas também bem geladas, Eu anotei aqui também, ela tem um efeito revigorante, Então, em Colossos, tinha águas bem geladas, que elas tinham um efeito bem revigorante, Eu não sei se você pratica algum esporte, ou se você vendo agora nas Olimpíadas, geralmente depois de algum esporte de alta performance, o que acontece? Os caras são colocados dentro daqueles baldes de gelo, Porque tem um efeito revigorante também para revitalizar, o corpo, principalmente por causa de toda a luxação e machucados que o esporte traz.
Então, tanto a cidade de Herápolis quanto de Colossos eram muito conhecidas, né? E o que acontecia, né? Como Laodiceia era uma cidade mais baixa, então de um lado vinha as águas de Herápolis, do outro lado vinha as águas de Colossos, se encontravam em Laodiceia. E o que acontecia com a água de Laodiceia? Se de um lado vem água gelada e do outro lado água quente, o que acontecia? Ficava uma água morna. E alguns relatos históricos dizem que por causa dessa reação química, né, subia, né, um ar, um vapor, e que muitas pessoas que estavam bem perto das fontes causavam enjoo. Por isso que Deus fala: olha, Laodiceia, a igreja de vocês me causa enjoo, causa vômito. Porque com certeza aquelas pessoas iriam entender toda essa jogada de palavras que Deus estava fazendo: água gelada, água quente e água morna. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo ou não? Por isso que ele fala, né? Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera você fosse um dos dois. Mas como você é morno, você é inútil. E isso é real. Por quê? Porque uma água quente não é bom. Tomar um banho com água quente, fazer café. Quem que gosta de café? Os viciados do café, a água quente para fazer café tem que ser, né? Já tomou café morno? É ruim, né? Eu não gosto de café morno. Você consegue fazer miojo, por exemplo, né? Com água morna? Não faz. Tem que ser água fervendo, tem que ser água quente. Para quê? Para cozinhar, né? Ou seja, então a água morna não serve para cozinhar, não serve ali para beber, para tomar café, né? E também a água gelada, cara, não tem coisa melhor às vezes no verão, né? Você caminhou, a galera, né, que caminha, sobe o mirante, né, vai fazer exercício. O que acontece? Uma das melhores coisas é o quê? Você chegar e tomar uma água bem gelada, né? Ou tomar um banho no verão de água bem gelada, ou fazer um suco ou uma coca bem gelada, né? Então nós entendemos que também se pegar algo que é bom gelado e deixa morno, não fica tão bom. Já pensou tomar coca morna? Né? Dá uma dor de barriga, dá alguma coisa assim, né? Não é legal. Por quê? Porque de fato é 8 ou 80, ou é gelado ou é quente. Morno não fica legal. Então quando Deus fala isso para a igreja de Laodiceia, o que ele está falando? Ei, vocês não são úteis para mim, porque vocês não são uma coisa e vocês não são outras. Vocês são morno. Vocês não são úteis para mim. Vocês não são úteis para mim. E vocês precisam ser. Porque a cidade do lado, a água dela é útil. A cidade do outro lado é útil, mas a água de vocês é inútil e causa náuseas. Já pensou Jesus falar isso da nossa igreja? Em nome de Jesus, não. Amém. Então, como nós falamos, primeiro de tudo, Jesus quer ensinar que a igreja precisa ser útil nas mãos dele. E realmente, de fato, nós entendemos que existe uma mornidão na igreja. Uma mornidão em devocionais, uma mornidão em profundidade, uma mornidão em profundidade no conhecimento da palavra de Deus. É muito triste. Uma mornidão em orações. Cada vez mais as igrejas estão diminuindo, né, as suas vigílias, né? Teve uma época, né, eu sou novo, mas também de igreja já estou bastante tempo. Eu lembro que as vigílias, quando eu falava vigília, era da meia-noite às 4 da manhã. Né? Hoje as vigílias de alguns é 7h30 da noite, vai até às 9 e tem hora para acabar. A gente entende que há uma mornidão acontecendo dentro da igreja, de não conhecer a palavra, né? De não entender algumas figuras, né? Eu lembro que antigamente também tinha mais os gurus da igreja que sempre pegavam os textão do Antigo Testamento. Tem gente que fica boiando porque não entende algumas figuras, não leu o Antigo Testamento, né? Os livros é tudo audiobook para ouvir rápido, às vezes não se aprofunda. Então, de fato, nós temos hoje uma mornidão instalada na igreja e isso automaticamente faz com que nós sejamos inúteis como igreja. Porque a igreja realmente precisa ser útil, mas para ser útil ela precisa decidir quem ela é. Não tem como, seja seu sim, 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 seu não, não. Não tem como ter meio termo. E é isso que Jesus está alertando Laodiceia. E obviamente nós entendemos que essas cartas cabem tranquilamente a nós. Amém? Vocês estão comigo ou não? Tamo, amém, amém. Olha só, além de usar essa figura, Jesus falou sobre ouro, né? Jesus falou sobre ouro, comprem ouro de mim, né? Por quê? Porque de fato, Laodiceia, como o próprio texto fala, olha, você diz estou rica. Né? Porque de fato Laodiceia era uma das cidades extremamente rica. Mas o que Jesus fala? Jesus fala: ei, você é pobre, cego e nu.
E uma das coisas que nós precisamos refletir, será que a igreja muitas das vezes não está sendo rica daquilo que na verdade Deus nem se importa? Já parou para pensar? Porque de fato, vou dar um exemplo, quando nós falamos de sucesso, né? Se eu for perguntar para você aqui agora, quem que é uma pessoa de sucesso que você conhece? Talvez você vai pensar na pessoa mais rica que você conhece. Talvez você vai pensar no multi-empresário. Mas a pergunta que fosse se eu sentasse Jesus, se ele viesse aqui, sentasse do meu ladinho e perguntasse: Jesus, quem que é a pessoa mais de sucesso que você conhece? Será que a opinião de Jesus acerca de alguém de sucesso seria a opinião que nós teríamos? Algo não está certo. Nós precisamos girar essa chave. Porque talvez, na verdade eu tenho certeza, que sucesso para os céus não é sucesso aqui na terra. E talvez o que é sucesso aqui na terra não seja sucesso lá no céu. E a grande pergunta, você quer ter sucesso na terra ou no céu? Por isso que o Sermão do Monte é enfático e fala: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulem tesouros no céu, onde nada pode corromper esse tesouro. Por isso que nós precisamos entender, sejamos ricos do que realmente importa, porque Laodiceia tinha muito dinheiro e Deus chama eles de pobre. A cidade era muito rica e disse pobre. Imagine Deus chegar na frente do Bill Gates e vai falar: seu pobre, né? Se ele é pobre, imagine a gente, né? Mas é a grande verdade, e há uma possibilidade disso acontecer. Deus olhar para ele e dizer: cara, você é pobre. E a gente aqui, cara, esse cara tem sucesso, esse cara tem tudo, meu, ele anda de Ferrari, né? Dá dicas na internet de como ficar rico, arrasta para cima, essas coisas todas. E talvez não seja isso que Deus está procurando, não é esse tipo de sucesso. Por isso que ele disse para uma das cidades mais ricas do contexto que eles eram pobres. Nós precisamos entender quem nós somos na presença de Deus. E é muito bom nós lutarmos para termos coisas, realmente conquistar casa, carro e tudo mais. Mas se isso for nossa única motivação, nós terminaremos a nossa vida pobre. Amém, meus irmãos? Amém. Outro ponto importante que ele fala acerca das vestes brancas. Recebam, peguem de mim vestes brancas. Sabe por quê? Porque a cidade de Laodiceia, ela se tornou muito conhecida, sabe por quê? Por causa da produção de lã negra. Sabia disso? Dá uma pesquisada na internet para você ver o que era. E se tornou uma tendência muito forte na época, usar lã negra para fazer roupas, entre outras coisas. E por isso que Jesus é incrível, né? Por isso que ele fala: ei, vocês acham que estão famosos, estão bem porque tem lã negra aí? Olha, vocês precisam na verdade de roupa branca. O que vocês valorizam, talvez eu não valorizo. Quando a Bíblia fala sobre vestes brancas, obviamente ela está falando de arrependimento, de pecado, de transformação que é necessário. E provavelmente essa igreja se perdeu, porque de fato a vida dela foi voltada para a moda, foi voltada para o status, né? Porque moda chama status, status chama fama e assim por diante. E talvez muitos deles se perderam nesse ponto. E Jesus fala: ei, sabe, vocês são conhecidos por causa da lã negra, mas eu quero que vocês sejam conhecidos por usar vestes brancas. Amém? E esse é o nosso papel, que realmente a nossa luta seja pela santidade, vestes brancas, que só Ele pode te dar. O mundo não pode dar vestes brancas, só Ele pode dar vestes brancas. Amém? E ali, um outro ponto importante, ele fala: olha, comprem de mim colírio, né? Para ungir os olhos e poder enxergar. Como nós falamos, Laodiceia era muito conhecida, principalmente na questão medicinal. E de fato, naquele contexto, os caras desenvolveram um colírio, né? Até anotei aqui a base de pó frígio e óleo. Um colírio que de fato ajudou muitas pessoas. Muitas pessoas iam a Laodiceia só para buscar aquele colírio especial, bacana, para que pudesse melhorar a visão deles. Olha só que legal. E eles se tornaram também muito conhecidos por isso. E obviamente isso trouxe também muitos recursos para a cidade. Então, como nós falamos, Jesus pega esses 3 pontos, como nós falamos: a roupa, né? O ouro e o colírio. E Jesus pega e fala: vocês são pobres, cegos e nus. Caramba! Jesus falou assim: olha, essa cidade de vocês, varre ela toda e começa de novo. Mais ou menos isso que Jesus falou para essa cidade.
Se eles tinham muito dinheiro, se eles tinham muitas roupas, e se eles tinham colírio, e Jesus fala que eles eram, mesmo assim eram cegos, eram pobres, eram nus. Jesus fala, pega essa cidade, né? Vamos dar um delete aqui e vamos começar do zero. É mais ou menos isso que ele falou. O que Jesus estava dizendo para essa cidade? Se arrependam plenamente. Se arrependam por inteiro. Isso é arrependimento. Sabe, meus irmãos, assim como uma meia verdade é uma mentira completa, um meio arrependimento é uma falta de arrependimento completa. Então não tem como na vida com Deus você se arrepender só de algumas coisas na sua vida e deixar outras. O arrependimento é completo, o arrependimento é genuíno. Não é só as vestes, não é só as vestes, é o que você valoriza. Por isso que a Bíblia fala, onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. É as suas vestes, viver em santidades e a forma como você olha as coisas agora. Porque os filhos de Deus olham diferente como o mundo olha. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Então olha só que maluquice, Deus quebrou todo o orgulho daquela cidade. Tudo que eles poderiam se orgulhar, Deus quebrou o orgulho. E esse é o único caminho, cara. É o caminho para um arrependimento completo. É quando você permite que Deus quebre o seu orgulho por inteiro. Por inteiro. Jesus chegou em todas as estruturas daquela cidade, quebrou eles por inteiro e levou eles ao arrependimento. E nós precisamos dizer, Deus, eu quero me arrepender de forma completa, genuína, abala todas as minhas estruturas. Não abala só um pouco, eu quero ser arrependido por inteiro. Porque só assim, de fato, nós podemos viver com Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, nós precisamos nos arrepender. Talvez você pense, mas Jesus foi tão severo. Jesus foi tão severo nessas falas com essa cidade. Mas de fato, Ele só repreende aquele que ama. Deus é um bom Pai. E um bom Pai, Ele repreende aqueles que ama. Se Deus te levou a estar assistindo esse material, se Deus te levou aqui, está nesse momento aqui ao vivo, é porque de fato Ele te ama. Ele te ama. Pode ter certeza, tem alguém que repreende visando amar ainda mais. Talvez você foi muito repreendido na sua vida por pessoas más ou por pessoas que não queriam o teu bem. Falaram algumas coisas, talvez até verdade, mas com o intuito de te machucar. Quando Deus te repreende, Ele repreende porque Ele te ama. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Você crê nisso, meus irmãos? Amém. Vamos orar então. Papai, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, porque de fato só o Senhor é Deus. E só o Senhor pode trazer, Pai, arrependimento aos nossos corações. Pai, nos ensina, Pai, a realmente quebrar o nosso ego, quebrar o nosso orgulho e viver, Pai, de acordo com a sua bondade, de acordo com o seu amor, Pai. Pai, não é fácil às vezes ser repreendido, mas nós entendemos que a repreensão é parte do seu amor sobre nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.